Eu volto agora com o jornalista Beto Almeida, de olho na renegociação das dívidas com o INSS, que chegam perto dos 200 bilhões de reais. Lideranças municipalistas estão mobilizadas para o governo federal revogar a medida provisória que acaba com a desoneração sobre a folha salarial dos municípios com até 156 mil habitantes. Mais informações com o repórter Carlos Alberto. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, reforçou por meio de uma nota publicada nesta segunda-feira a mobilização em defesa da redução da alíquota do INSS para as prefeituras das cidades com até 156 mil habitantes. O benefício, que diminuiu de 20% para 8% a contribuição previdenciária sobre a folha salarial, está na lei aprovada pelo Congresso Nacional. A lei está em vigência, mas o governo federal quer mudar as regras da desoneração, porque somente com a redução da alíquota previdenciária dos municípios, o INSS perderá por ano, a partir de 2024, um volume de recursos da ordem de 11 bilhões de reais. O presidente da CNM, Paulo Zielkowski, convocou prefeitos e prefeitas a se mobilizarem e fez um apelo para que todos reforcem o trabalho pela revogação da medida provisória enviada pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional. A MP acaba com a desoneração da folha salarial. Segundo Zielkowski, a CNM mantém na pauta a luta para ações que garantam mais equilíbrio financeiro aos municípios. E nessa agenda está a renegociação das dívidas das prefeituras com o INSS, que chega a 190 bilhões. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, você disse que esse assunto, que eu gosto desse assunto da desoneração da folha salarial, mas são questões que estão na pauta política do dia a dia e que a gente traz para deixar os ouvintes bem informados, informadas sobre o que pensam os prefeitos, como estão agindo os deputados federais e senadores nesse debate sobre a redução da alíquota da Previdência Social. Afinal, estamos lá em Brasília com essa medida provisória encaminhada pelo governo federal, a apreciação do Congresso Nacional, que tenta mudar as normas sobre a desoneração, mas foram tantas pressões que o governo está disposto a recuar nessa medida provisória e trocar esse texto por um projeto de lei com novas regras sobre a desoneração da folha salarial, embora essa medida esteja em plena vigência. É exatamente isso, Zenô. Você falou bem. Essa medida provisória, ela está em vigência. A medida provisória que reonera a folha de pagamento e que foi editada pelo Ministério da Fazenda. Qual é a diferença? Aqui tem um prazo, uma nova emenda que eles chamam. A medida provisória, Beto Almeida, está em vigência, vai ser revogada, mas o que está valendo é a lei sancionada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que mantém a desoneração da folha salarial. Mas por quê? Explicando. E essa lei está valendo, porque dentro do texto da medida provisória tem também lá dizendo que somente a partir de abril é que poderemos ter a volta da oneração da folha salarial. Entenda, Zenô. Então é isso que eu estou dizendo. Na realidade... Não, você não disse não, você estava indo em outra direção. Não, em outra direção não. A direção é a mesma. A medida provisória, ela já tem força de lei, mas ela só começa a produzir os efeitos dela a partir de 1º de fevereiro desse ano. É a chamada noventena, ou seja, é um período que é dado para adaptação. Então, nesse período que nós estamos agora, até 1º de abril, o que está prevalecendo são as regras realmente atuais, ou seja, que haviam sido derrubadas pelo Senado. O que não quer dizer, então, qual é a preocupação dos prefeitos, de governadores e também do Congresso Nacional. É que esse veto precisa, de fato, ele ser analisado agora, ou o entendimento que possa vir daí durante esse mês de março. Porque se isso não for feito até o final de março, significa dizer que a partir de 1º de abril
as regras da medida do Ministério da Fazenda passam a vigorar. E, olha, a gente olha, eu considero isso uma novela, sabe por quê? Porque vamos aqui, de forma racional. Eu tô olhando a coisa, eu entendo a argumentação, ou pelo menos o arrazoado dos prefeitos e dos políticos que se sentiram desprestigiados, o Congresso Nacional, porque disse que aprovaram a medida e o governo foi lá e vetou. Mas olha, o governo está deixando de arrecadar, só nesse ano de 2024, Zenor, 20 bilhões de reais. O nome disso é renúncia fiscal. É dinheiro que deixa de entrar para os cofres do governo e principalmente para os cofres da Previdência Social, que a gente está vendo aqui que já estão querendo, inclusive, mudar as regras, porque a Previdência Social está aumentando o número de beneficiários que correm atrás de aposentadorias e pensões. E aí tem um detalhe, o entendimento aqui é para tentar transformar essa medida provisória num projeto de lei. Qual é a diferença na realidade? É que a medida provisória ela tem um vigor imediato, ela com força de lei. Já o projeto de lei, ele vai para toda aquela etapa de discussão. E o que é que quer o governo com essa história? Significa dizer também com o projeto de lei que essas mudanças não iriam valer para este ano. Exatamente. E provavelmente para o próximo ano. Ou seja, essa redução da alíquota sobre a folha salarial, que é recolhida pelas empresas, ela passaria por novas alterações. Mas há um detalhe, porque o jornalista Beto Almeida fala muito assim, e eu não tiro a razão do argumento dele, de dizer que essa desoneração significa alguns bilhões de reais a menos nos cofres da Previdência Social. É verdade, mas ele deixa de falar também, por outro lado, que, por exemplo, quando as empresas contratam mais e tornam essa relação legal com seus funcionários, o INSS continua sendo bem abastecido com o recolhimento da Previdência Social e principalmente com o recolhimento pelos trabalhadores com carteira assinada. Esse é o seu pensamento? Não, que aí eu discordo. É o seu pensamento. Do jeito que você usa um argumento com base na opinião de alguns, que a Previdência Social irá quebrar ou está quebrando por conta da desoneração, eu me sinto no direito de também recorrer à opinião de especialistas da área econômica e a lideranças empresariais que defendem a desoneração da folha salarial como instrumento, como caminho, como incentivo para novas contratações. E é uma verdade que emprego, quanto mais... Gerou sim, não na proporção que eles prometeram. Dados do próprio governo federal mostram que esses setores que são beneficiados pela desoneração fiscal geram mais de 11 milhões de empregos e alguns milhares de empregos foram... se acalme. Alguns milhares de empregos foram gerados no período em que essa lei está em vigência. Estou calmo, jornalista Beto Almeida, é porque você sempre encontra a matemática que é mais conveniente para o seu bolso e para o seu cotidiano. Não, para o meu bolso só não. Eu digo para o bolso de milhões de contribuintes da Previdência Social. Mas o que está sendo proposto aí, na realidade, é o seguinte: o que é que o governo quer? Ele quer a reoneração gradual dos 17 setores que haviam sido beneficiados pela desoneração da folha. Ou seja, não é imediato, pum, é gradual. Depois, ir revogando os incentivos para o setor de eventos. É outra polêmica. Essa parte do setor de eventos ganhou a isenção, os incentivos para o pagamento de impostos durante a pandemia. A pandemia passou, o setor de eventos já se recuperou, pelo menos está se recuperando bem. Eu confesso que está na hora também de retomar essa questão. O setor de eventos está reagindo porque diz que vai quebrar de novo. Como quebrar de novo, Zenor? Eu moro perto de um buffet lá em casa, não para de segunda a sexta praticamente, tá havendo eventos por lá. Então, assim, todo mundo quer incentivo, todo mundo que recorre à viúva, todo mundo não quer pagar imposto. Eu também não quero, não. Eu não quero pagar meu imposto de renda do jeito que eu pago, não.